Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora pela qual vos vereis o meu vídeo. Para o dia de hoje, eu poderei falar de um tema extremamente importante, um tema que, de uma certa forma, poderá ajudar no desenvolvimento socioeconômico para a nossa nação moçambicana, que, no entanto, é o vício no aviador. Então, o dia de hoje eu poderei partilhar este tema, porque eu vejo ser um tema de extrema importância, um tema que, no entanto, tem impactado de forma significativa a nossa população moçambicana. E, no entanto, hoje eu poderei dar uma opinião, um contributo para o desenvolvimento dos jovens moçambicanos. Então, vamos a isso. Primeiro, o que é um vício? Sim, primeiro, o vício é o uso exagerado ou o uso compulsivo, o uso descontrolado de uma substância ou de um comportamento, apesar das consequências negativas que, no entanto, este vício ou esta substância, este comportamento traz-nos na nossa vida, resultando assim, de uma certa forma, na dependência. Pode ser total, sim, essa dependência sendo física ou mesmo psicológica da mesma substância ou do mesmo comportamento. Então, esses vícios, eles podem ser divididos da seguinte forma. Ah, Primeiro temos vícios em substâncias e vícios comportamentais. Vícios em substâncias nós podemos encontrar como caso vícios em álcool, vícios em drogas, e comportamentais também temos os seguintes. Temos os vícios em roupa, pode ser vício em sexo, vício na masturbação, vício em jogos, que, no entanto, para o dia de hoje, nós estamos a falar aqui do vício no aviador. Sim, vício no aviador. Normalmente, o que é este vício no aviador? No, Como nós já sabemos o que é um vício e algumas tipologias dos mesmos vícios, e que, no entanto, hoje nós estamos a falar aqui do vício do aviador, nós poderíamos falar um pouco acerca do aviador. O que é o aviador? Aviator não é nada mais do que um jogo criado em 2019 por uma empresa britânica, Spribe. E este jogo da modalidade Crash, este é um dos tipos dos jogos disponíveis online, e que, no entanto, nós podemos encontrar multiplicadores de aposta que levam uma tendência que, quanto mais sobe, mais os ganhos aumentam. Mas quando chega no nível de colapso, automaticamente o jogador, ou seja, o cliente, acaba perdendo tudo quanto conseguiu colher neste momento de subida. Ou seja, quanto mais sobe, mais ganhos são. Quanto mais desce, quando chega no nível de decaimento, automaticamente a pessoa acaba perdendo, de uma certa forma, tudo quanto, tudo quanto investiu. Então, meus caros, como nós sabemos o que é o aviador, o que é o vício, então nós poderíamos, se calhar, tentarmos compreender o que é, na realidade, é o vício no aviador. Sim, o vício no aviador não é nada mais do que é, um vício em jogos de azar, ou seja, é amplamente conhecido como os vícios em jogos de azar, que é ludopatia. Sim, na saúde é conhecido como a ludopatia. Que este é uma dependência comportamental com sinais de tentativas excessivas, e estas tentativas excessivas sem sucesso, e que, no entanto, as pessoas, ou seja, aqueles que sofrem estes problemas psicológicos, porque, segundo a saúde, estes problemas, eh, as pessoas viciadas com vícios comportamentais, tanto quanto de substâncias, esses sofrem por uma doença física, ou seja, alguém que tem estes vícios, ele tem uma doença física ou psicoemocional,
de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, estes também merecem um certo atendimento, ou seja, um certo acompanhamento psicológico, e que, no entanto, este acompanhamento psicológico, como, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, estamos a falar de TCC, e depois, para além da terapia cognitiva comportamental, temos também o caso de tratamentos de condições subjacentes, estamos a falar da depressão, da ansiedade e entre outros. E para além, pode ser também alguns envolvimentos de alguns familiares que, no entanto, poderão dar um certo acompanhamento a este tipo, a estes pacientes, porque esta é uma patologia e todas as patologias em condições normais e temperatura e pressão, como é dito na química, então devem ser tratadas. Sim, devem ser tratadas. Então, temos também o caso de um acompanhamento médico. Então, um profissional, se calhar, ele pode descartar algumas certas condições, como transtornos bipolares, e que, no entanto, que podem também estar associados que podem ser associados ou relacionados a este vício, porque, conforme eu estava a explicar, que normalmente estes tipos de pessoa com vícios, eles podem ter uma consequência, uma certa consequência, pode ser uma consequência, se calhar, de um problema mental. Se deu um problema mental, e que, no entanto, este problema mental deve ser tratado. Sim, e o tratamento é basicamente este que eu já apresentei. Então, mas de uma forma geral, nós, principalmente os jovens moçambicanos, nós somos jovens moçambicanos e, em condições normais, precisamos de ser inovador. Nós podemos ver a decadência do nosso país, a situação financeira da nossa nação, que é, em condição, entre aspas, é uma condição extremamente precária e que, no entanto, exige a pessoas com capacidade de reflexão e um pensamento um pouco mais crítico, inovador, e que, no entanto, se calhar poderá ajudar de uma certa forma. Aliás, que poderá ajudar de uma certa forma para o desenvolvimento socioeconômico da nossa nação. E é por isso que eu hoje decidi fazer esta live dizendo: diga não o aviador, diga não o aviador. Então, o diga não o aviador, aqui eu poderei já apresentar alguns impactos socioeconômicos que, no entanto, este aviador tem impactado. Então, nós podemos ver alguns casos, por exemplo, de suicídios que principalmente aconteceram ou têm acontecido na nossa nação e que, no entanto, foram mais frequentes no ano passado, no ano de 2024. Então, nós podemos ver que, de uma certa, na parte social, impactou de forma significativa o aviador. Muitas pessoas, eles tiraram a sua própria vida por terem perdido algum certo montante no aviador, que se calhar seria um montante que deveria ter investido na compra de batatas e poderá revender, e se calhar o dinheiro que a pessoa emprestou no banco e depois submete no aviador, se submetesse se calhar num negócio e contratava o outro, e de uma certa forma minimizaria a falta de emprego que tem assolado a nossa nação, que tem assolado a nossa nação. Então, meus caros, há uma necessidade dos jovens moçambicanos repensarem para com a questão do aviador. É normal, até que é assustador ver uma criança de 10, 12, 13, 14, 15 anos, 20 anos, ele ainda está no aviador. Mas como é que é possível? Se calhar, de forma generalizada, entre aspas, cerca de 20 milhões de moçambicanos que jogam o aviador, mas perderam dinheiro no aviador, mais do que eles conseguiram ganhar. Então, nós jovens, devemos pensar nisso. Quantos moçambicanos tornaram-se milionários ou ricos, empresários, ou tornaram-se empreendedores por conta do aviador?
se calhar no universo de 30 milhões ou de 40 mil, nós não poderemos encontrar, se calhar, cerca de 10. Não teremos cerca de 10. Quantos moçambicanos que se calhar já tiveram um ganho de 10 mil meticais, por exemplo, no aviator? Se calhar numa média de 40 ou 20 mil de moçambicanos, nós se calhar nem teremos cerca de 5. Logo, o aviator é inútil. Se o aviator, de uma certa forma, está a trazer consequências drásticas, principalmente as consequências financeiras, consequências drásticas financeiras para simplesmente nós, os moçambicanos. Então, nós que somos jovens, há uma necessidade de repensarmos aquilo que é o futuro do nosso país. Há uma necessidade de nós repensarmos na inovação. Em vez de eu levar o meu 10 mil meticais, em vez de eu levar os meus 100 mil meticais que eu emprestei no banco, então, em vez de eu levar e investir no aviator, eu se calhar investiria numa empresa, investiria num hotel, poderia investir numa mercearia ou numa loja de vestuários ou qualquer tipo de loja e depois se calhar contratava o meu primo, contratava o meu irmão, o meu sobrinho, contratava o sobrinho do meu amigo e que se calhar ele está desempregado e de uma certa forma minimizaríamos a falta do emprego. Por isso que diga não o aviator. O aviator, de uma certa forma, deixou as pessoas, muitas mulheres, viúvas que é um impacto negativo. Se calhar as pessoas deixaram as crianças e as crianças, eles acabaram sendo órfãos, se calhar com uma idade tão muito menor. Eu, por exemplo, que fui órfão desde a minha infância, é uma situação completamente crítica, é uma situação minimamente, completamente mesmo crítica, porque você nem sabe o que é que poderá como é que você poderá desenvolver no seu próprio futuro? O que será necessário? Quer dizer, como é que você poderá contrapor todos os desafios que poderão, de uma certa forma, surgir na sua frente? É complicado. Então, alguns impactos negativos socioeconômicos que, no entanto, este aviador deixou é que a maior parte estão em dívidas. Você deve alguém e depois investe e perde e depois aumenta mais miséria. Em vez, se calhar, aquela pessoa que tu deves, se calhar poderia conseguir contratar uma outra pessoa e pagar com aquele mesmo dinheiro e a pessoa acaba